4 estudantes do ensino médio Sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal de outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senador Marco Antônio de Oliveira Maciel, ao ministro Luciano Brandão Alves de Souza e aos senhores Jorge de Moraes Jardim Filho e Raimundo Menezes Diniz. Convidamos para tomar lugar à mesa e presidir os trabalhos o senhor presidente regional do PTB, líder do partido nesta casa e autor da iniciativa, deputado Jim Argello. A honra de declarar aberta a presente sessão solene destinada ao outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Marco Antônio de Oliveira Maciel, ao ministro Luciano Brandão Alves de Souza, ao senhor Jorge de Moraes Jardim Filho e ao senhor Raimundo Menezes Diniz. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço a composição de mesa, os nossos homenageados, por favor, vou chamar os 4 de uma vez só. É diferente essa sessão, gente, porque são 4 amigos, que temos um elo de ligação muito forte do passado, e revivo aqui a memória de um companheiro, de um amigo, o ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira, que foi quem nos apresentou a todos. Então, gostaria nesse momento de convidar para compor a mesa o senador Marco Antônio de Oliveira Maciel, ministro Luciano Brandão Alves de Souza, o senhor Jorge Jardim e o senhor Raimundo Menezes. Convido também nesse ato, representando o governo do Distrito Federal, o secretário de Estado do Trabalho do governo do Distrito Federal, o professor Ivo Borges. Certo? Iniciando os nossos trabalhos, entoaremos o hino nacional brasileiro.
Estamos com muito prazer. Se encontra nessa Casa de Leis, ex-parlamentar federal por 4 vezes, secretário de saúde da nossa cidade, deputado Chofrão Frejá. Muito obrigado, deputado Frejá. Também se encontra nessa casa aqui um ex-parlamentar desta Casa de Leis, sobrinho dos agraciados, deputado Rodrigo Hollenberg. Obrigado, deputado Rodrigo Hollenberg. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, Brasília é uma cidade nova. Ela representa a modernidade, não só do ponto de vista arquitetônico, graças aos talentos dos eternos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, mas, acima de tudo, pelo espírito de quem a criou, o nosso imortal Juscelino Kubitschek, como uma referência cultural do povo brasileiro. Brasília é a síntese de um povo que um dia disse, através de JK, que era possível acreditar, sonhar e fazer. Brasília é o sul dos que guardam nossas fronteiras. Brasília é o sudeste dos bandeirantes. Brasília tem a cor do Rio de Janeiro. Brasília tem a força dos índios e desbravadores do centro-oeste. Brasília tem o jeito do nordestino de vencer e ser forte. Brasília tem a raça do povo do norte e o simbolismo de nossas florestas. Brasília é o Brasil, todo em um só lugar. Senhoras e senhores, ilustres convidados e convidadas, hoje nós fazemos desta casa a legítima representante do nosso povo, a comunidade do Distrito Federal, o palco para homenagear figuras ilustres da nossa história, iguais nos valores éticos e morais, iguais no amor dedicado a Brasília, iguais em suas convicções patriotas, iguais nos serviços prestados à capital do Brasil, respeitando a ordem alfabética, pois os 4 homenageados estão em primeiro lugar. Quero apresentar aqueles que, por indicação minha e aprovação unânime dos demais pares, recebem o título de cidadão honorário de Brasília, a quem peço a reverência de todos com seus aplausos. Primeiro, Jorge de Moraes Jardim, Luciano Brandão Alves de Souza, Marco Antônio de Oliveira Maciel e Raimundo Menezes Diniz. São 4... São 4 histórias muito ricas, são 4 vidas dedicadas ao Brasil e a Brasília. Cada qual à sua maneira, todos com brilhantismos. Todos brilhantes. Não vou contar toda a história de cada um, pois teria que ficar aqui horas e horas. Vocês imaginem que tem aqui entre a gente que o currículo é um livro. Um livro para fazer um currículo, um negócio impressionante. De alguns dos senhores. Parabéns. Vou, portanto, sintetizar de forma a mostrar quem e por que a homenagem que Brasília presta hoje. Jorge de Moraes Jardim Filho começa a sua trajetória de ligação com Brasília através de um ato do seu pai, o então desembargador de Goiás, Jorge de Moraes Jardim, responsável pela redação do decreto do governo goiano que tornou de utilidade pública para fins de desapropriação o sítio do futuro Distrito Federal, marco fundamental para a construção da nova capital. E nada mais lógico para o filho Jorge, nosso homenageado de hoje, que viesse em definitivo para Brasília aos 17 anos, onde estudou, se formou e ocupou diversos cargos públicos na iniciativa privada também. Foi secretário de Estado do Gabinete Civil do Governo do Distrito Federal, e diretor-geral do Jornal de Brasília, da Rádio Jornal de Brasília, foi secretário executivo do Ministério das Comunicações, ministro do mesmo Ministério das Comunicações, atualmente é vice-presidente de Relações Externas da Brasil Telecom. Casado com a dona Maria Celina, que se encontra aqui presente, nosso muito obrigado, e pai de Jorge, Gisela, Flávio e Camila. Jorge de Moraes Jardim Filho, portanto, conquista hoje, através da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o título que o seu coração já havia conseguido, o de cidadão honorário de Brasília. Nosso outro homenageado é carioca de nascimento. Assim como viu, participou e acompanhou o nascimento de Brasília, Luciano Brandão Alves de Souza. A primeira vez que tocou o solo da nossa cidade foi em 1958, quando assessorava a comissão de deputados que acompanhava a construção do edifício sede da Câmara dos Deputados. Ali começava uma relação de amor e parceria. Em seguida, criou uma sólida amizade com os membros da nova CAP e com seu presidente, então engenheiro Israel Pinheiro, e, logicamente, com Oscar Niemeyer,
Eu faço uma ressalva aqui, que tivemos juntos aquela vez que o senhor me levou à casa do Niemeyer para a construção da nova sede da nossa Câmara. Radicado em Brasília há 46 anos, desde o primeiro dia de inauguração, Luciano Brandão foi figura decisiva na implantação da Câmara dos Deputados, onde ocupou o cargo de diretor-geral por 14 anos. Depois foi prestar seu brilho ao Tribunal de Contas da União, onde permaneceu por 17 anos, chegando inclusive à presidência daquela corte. Muitos são títulos e cargos aqui no Rio de Janeiro. Muitas são suas condecorações, resultados de uma vida de sucesso e de reconhecimento da sociedade brasileira. E, certamente, temos a convicção de que o título de cidadão honorário de Brasília caberá em um lugar muito especial de sua grande sala de troféus. Caberá especialmente no seu coração, Luciano, e de sua família, porque há 46 anos, Luciano Brandão Alves de Souza confirmará e terá confirmado pela Câmara Legislativa que o seu lugar era e é aqui, Luciano. Nosso muito obrigado também a você. Um outro personagem que a Câmara Legislativa do Distrito Federal se sente honrado em homenagear é de um político que ultrapassou as fronteiras do seu estado, Pernambuco, para se tornar um dos mais importantes homens públicos da história do nosso país, Marco Antônio de Oliveira Maciel. Fôssemos ilustrar sua vida agora, teríamos também que dispor de muitas horas, tal envergadura profissional e política acadêmica do nosso homenageado, que, dentre muitos cargos que ocupou, foi vice-presidente da República do Brasil, ministro de Estado, deputado federal, onde presidiu a Câmara, que o Luciano tão bem construiu, onde presidiu a Câmara dos Deputados, governador de Pernambuco e senador. Também fora da política, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, na cadeira 39, e ainda se soma como professor titular da cadeira de Direito Internacional Público da Universidade de Pernambuco. Marco Maciel já é parte da história de Brasília, porque mesmo quando representava seu estado no Congresso Nacional, sempre dedicou seu talento e sua autoridade para promover benefícios para o Distrito Federal, através de inúmeros atos. Casado com a dona Ana Maria, nós agradecemos a presença aqui, Marco Maciel criou seus filhos, Gisela, Maria Cristina e João Maurício, em Brasília, onde sempre manteve residência. Autor de dezenas de livros, centenas de artigos, condecorado no Brasil em mais de uma dúzia de países, Marco Maciel, senador por Pernambuco, é um personagem de Brasília que hoje recebe o título de cidadão honorário de uma cidade que já está no seu coração. Muito obrigado, presidente Marco Maciel. Mas a nossa Câmara Legislativa homenageia ainda um outro nordestino, com raízes em Brasília, Raimundo Menezes Diniz, jurista conceituado e respeitado, de uma família gigantesca. Foi como deputado federal por 16 anos, um importante membro da Comissão de Constituição e Justiça, relator de várias comissões mistas, em especial do Código de Processo Civil. Casado com a Amélia, dona Amélia, nosso muito obrigado por estar aqui, Franco Diniz, e pai de Godofredo Augusto, Márcia, Raimundo, Roberto, Marta e Amélia. Mas sua história vem de longe. Já em 1951, se formava como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela História, Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Em seguida, deu início a uma brilhante carreira política na sua Aracaju, sendo eleito vereador. Percorreu muitos cargos, sempre com destaque, e como deputado federal representou o Brasil em inúmeros congressos internacionais, inclusive como observador brasileiro na ONU. Condecorado em diversas oportunidades, hoje Raimundo Diniz recebe o reconhecimento da Câmara Legislativa do Distrito Federal com o título de cidadão honorário de Brasília. Senhoras e senhores, nossa casa, a Casa do Povo, está em festa e faz a sua alegria, a alegria dos brasileiros que homenageiam com justiça 4 grandes brasileiros hoje. Homens que, como disse, fizeram e fazem e continuarão fazendo a história da nossa terra. Somos gratos por eles e gratos por podermos homenageá-los, porque mais que qualquer outro ato, somos Brasília. Somos a Brasília reconhecendo os nossos personagens. Felizes dos países que pode prestar homenagem aos que tanto deram à sua pátria. Gente, eu acho que uma sessão dessa Casa de Leis, eu que fui vice-presidente por 2 mandatos, presidente dessa Câmara, nunca fiz uma sessão tão com tanto significativo. Por quê? São pessoas que merecem ser homenageadas. Cada um desses merecia uma festa. Nós juntamos 4 amigos para poder fazer essa homenagem. Pessoas que Brasília deve muito. Se for falar o que Brasília deve,
a Luciano Brandão, passaríamos horas e horas falando. Se fosse falar o que deve ao presidente Marco Maciel, eu mesmo, minha vida política, devo muito a ele. Quer dizer, faço esse registro também, presidente Marco. Seria horas e horas falando sobre isso. Raimundo Diniz, a mesma coisa. Jorge Jardim, um exemplo de pai, de chefe de família, de homem público. Então, os quatro aqui, eu me sinto honrado em poder dizer que vocês hoje recebem a maior honraria que a nossa cidade pode dar. Vocês já são daqui mais do que muitos. Vocês merecem realmente se tornarem, na nossa galeria, cidadãos honorários de Brasília. Vamos entregar aqui para o senhor primeiro.
Hoje registrar as presenças que muito nos honram, os governadores do Distrito Federal, que estão aqui presentes, os deputados dessa casa também, governador Ornelas, nosso muito obrigado, governador Zé Ornelas, sua presença aqui muito nos honra, governador. Como gostaria de registrar também a presença do ministro Demar Guise, muito obrigado, ministra amiga Demar Guise. Gostaria também de registrar a presença do Ricardo K., presidente da Brasil Telecom, que se faz aqui presente, nosso muito obrigado pela sua presença. Nesse momento, concedo a palavra ao senador Marco Antônio de Oliveira Maciel, que falará em nome dos homenageados. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, nobre deputado Ginhargelo, e ao saudá-lo, eu quero saudar as senhoras e os senhores parlamentares integrantes desta casa aqui presentes, os representados, o ministro Luciano Brandão Alves de Souza, deputado Raimundo Diniz, presidente Jorge de Moraes Jardim Filho, senhor secretário do Trabalho do Distrito Federal, professor Ivo Borges, que aqui representa a governadora do Estado, ilustres personalidades presentes, dentre muitos eu gostaria de saudar o ministro Luiz Galotti, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, os ex-ministros Arnaldo Prieto, acompanhado de Dona Irma, Ademar Guise, também o ministro José Ajuricaba, do Superior Tribunal do Trabalho, o ministro historiador Fontes de Alencar, do STJ. Queria saudar também o ex-colega de Câmara Federal, igualmente pernambucano, Geraldo Guedes, o ex-governador José Ornelas, o presidente Ricardo Capri, da Brasil Telecom, o professor Campos da Paz, que faz um trabalho notável à frente da Fundação Sara, demais ilustres pessoas presentes ou representadas, e, certa feita, no livro sobre crítica literária, Fernando Pessoa disse que citar, muitas vezes, é também excluir. É possível que, ao citar alguns, eu tenha excluído também algumas pessoas, mas quero, nesta ocasião, dizer quanto nos sensibiliza, não somente a mim, mas aos demais agraciados, a presença de todas as senhoras e senhores entre nós. Caro presidente Ginhargelo, compareço à Câmara Legislativa do Distrito Federal, símbolo da representação popular, não como pessoa física, antes como ente coletivo, uma vez que, por nímia gentileza dos demais ilustres agraciados, fui incumbido de expressar o nosso regozijo pela concessão da cidadania brasiliense, conforme decisão desta Casa, por iniciativa do deputado Ginhargelo, a quem, sensibilizados, agradecemos o gesto e desvanecidos as suas palavras. O homem é um ser essencialmente telúrico, mas não sedentário. Ele possui raízes das quais não pode nem deve desprender-se. Mas também tem invisíveis asas que o levam a outras terras. Esta
parece caracterizar a circunstância dos 4 novos cidadãos de Brasília. Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, deputado Raimundo Menezes Diniz, presidente Jorge de Moraes Jardim Filho e a minha pessoa. Todos viemos para, aspas, capital da esperança, como assim chamou André Malraux, para cumprir aquilo que Hipólito José da Costa, há mais de 100 anos, preconizou, aspas, como sendo o primeiro dever em sociedade ser útil aos membros dela. E cada um deve, segundo suas forças físicas ou morais, administrar, em benefício da mesma, os conhecimentos, os talentos que a natureza, a arte e a educação lhe prestam. Os agraciados são, desculpem a presunção, virprobos, isto é, homens públicos, que exercitam a política como ciência, virtude e arte do bem comum. E, para tal, se dedicam integralmente à sublime missão de fazer, não para si mesmos, como infelizmente só vai acontecer, mas de trazer sua provisão de servir à sociedade, às instituições e ao país. São, portanto, diferencialíssimos, indispensáveis para que a nação transforme suas aspirações em realidade, ensejando uma sociedade justa e de valores compartilhados. São pessoas, como recomendou certa feita o pernambucano Frei Caneca, que não podem desejar outra glória que a sobrevivência na memória da posteridade. Cidadãos que, pelo desempenho de seus deveres, se tenham tornado dignos de consideração e estima. Fecha aspas. Os homenageados são brasileiros, portanto, cujas personalidades, além de serem amigos de décadas passadas, tiveram seus destinos ligados ao Planalto Central e reconhecidos pelos inúmeros serviços ao país. Inicio, atento à ordem cronológica das vindas dos novos cidadãos para o Distrito Federal, ocorridas ao final da década de 60, salvo o ministro Luciano Brandão, um verdadeiro pioneiro. Ele é carioca da gema, aqui chegou antes da inauguração de Brasília, incumbido pelo então presidente da Câmara dos Deputados, deputado Ranieri Mazzilli, de adotar as primeiras providências para a construção do prédio que sediaria a instituição. Embora somente se transferisse para a nova capital em 1960, com a sua inauguração, é testemunha, aspas, do nascer, do crescer e da consolidação desta cidade, fruto do denodo e do sacrifício de tantos patrícios nossos, do mais modesto trabalhador ao mais categorizado técnico, fecha aspas. Luciano Brandão, uma das personalidades que marcaram a vida do Congresso Nacional na segunda metade do século passado, depois de exercer a importante função de diretor-geral da Câmara, de 1964 a 1977, foi alçado à condição de ministro do Tribunal de Contas da União, tendo sido seu presidente no biênio 1981-1982. Foi homenageado com a designação do seu nome para o plenário daquela alta Corte de Contas. Além de excelente executivo e administrador, é pessoa de rara sensibilidade política e um exemplo de vida pública. Não é menos denso o currículo de Raimundo Diniz. Natural de Sergipe, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, foi procurador do Instituto do Açúcar e do Álcool, com atividades em Campos, Rio de Janeiro, e nos estados da Bahia e Sergipe. Nasceu em Aracaju, além de vereador, chefiou a Procuradoria-Geral da Prefeitura. Depois, deputado federal por Sergipe durante 4 legislaturas, valendo destacar, dentre muitas proposições que apresentou e projetos que relatou, a sua atuação no Congresso Nacional como relator do Código Civil, livro das obrigações, e do Código de Processo Civil, a parte de execuções. Penetrou também no território da literatura e fez elogiadas incursões na poesia, como se constata do livro, aspas, Lembranças, Poemas de Maturidade, fecha aspas. Concluídos seus profícuos mandatos legislativos, numa prova de amor à terra, Brasília, aqui permanece, a viver com sua esposa, Dona Melinha, e toda a sua família.
O Benjamin, dentre os distinguidos com título, embora já tenha os cabelos nevados, trata-se de Jorge Jardim, que exerceu os cargos de presidente da Telebrasília, presidente da Telebrás, secretário executivo do Ministério das Telecomunicações e ministro interino das Comunicações. Atualmente encontra-se chefiando importante empresa privada com sede nesta capital, o que não o impede de considerá-lo um homem público lato sensu, pois servir à sociedade é servir ao comum. É uma personalidade republicana por hereditariedade. De autoria de seu honrado pai, como aqui foi lembrado pelo presidente desta sessão, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é o texto do decreto que tornou de utilidade pública para fins de desapropriação o sítio do futuro Distrito Federal, marco fundamental para a construção de Brasília. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes, a outorga da cidadania brasiliense é um testemunho que muito enriquece a nossa, perdoe a imodéstia, condição de seres republicanos. Éramos cidadãos adotivos desde os seus primórdios. Aqui encontramos reciprocidade em nossos sentimentos. Apreciávamos Brasília antes de conhecê-la, pois ser amado por uma cidade implica antes dela gostar, para sermos acolhidos em seu regaço. Adotamos Brasília e ela nos amou com a mesma intensa e permanente afeição. Brasília, por ser a capital do Brasil, por ser, portanto, a capital do país, é a síntese do Brasil. É a efetivação de um sonho que Dom Bosco anunciou, de um sonho intenso, um raio vívido, de que fala o hino nacional. E sabemos que sonhos se conjugam com ação. E a ação que pressupõe a proteção divina e a presença de um estadista de idealismo e visão, capacidade empreendedora e determinação no perseverar, uma vez que qualquer realização grandiosa se depara com incalculáveis desafios e nem sempre antevistas dificuldades. A decisão de Juscelino Kubitschek nos faz pensar que a sua crença no papel que a nova capital desempenharia era semelhante àquela que levou o apóstolo Paulo a dizer que, aspas, já contemplava realidades que ainda não se viam. A esperança é, penso, a chama do otimismo. Não foi outra a energia que moveu JK ao afirmar, mesmo antes de sua posse, que, com relação ao Brasil, o otimista pode errar, mas o pessimista começa errando. A bandeira do Distrito Federal revela a missão conferida a Brasília de desempenhar o papel de núcleo irradiador do projeto de Brasil-Nação. No seu centro, ela tem uma espécie de quadrante, com setas apontando para o norte, sul, leste e oeste. Este é o seu manifesto destino, escolhido, não imposto, o de estar abraçando todo o país a partir do Planalto Central. Brasília surgiu, e nada é coincidência, tudo é providência, entre datas paradigmáticas. Às vésperas dos 500 anos de nossa descoberta e do limiar do novo milênio, o terceiro da era cristã. Sua vocação é, portanto, direcionada para o futuro. O brasão da capital, por sinal, contém a divisa Venturis Ventis, isto é, aos ventos que hão de vir, indicando por vir, o que levou Pablo Neruda, o poeta chileno, a denominá-la de cidade sem portas. Cidade, assim, aberta a todos e ao mundo. Não se pode, contudo, dissertar a respeito de Brasília sem mencionar a presença de brasileiros de todas as partes, que muito concorreram para edificá-la. Entre os nomes que se confundem com Brasília, ao lado de Lúcio Costa, o urbanista, Burle Marx, o paisagista, Atos Bucão, o escultor, está Oscar Niemeyer, que observou com a sabedoria dos 100 anos prestes a transcorrer que na construção desta capital se acentuou a ideia de que a estrutura e a arquitetura já nascem juntas, cumprindo de Sartre uma harmoniosa sinergia. Senhor presidente, a palavra cidade
do latim civitas, significa, na semântica dos novos tempos, cidadania e civilização. E se completa com o termo grego polis, do qual deriva a política. Brasília deve ser, e o é, o locus, no qual se enlaçam a arte da convivência humana e o cumprimento do compromisso, sob a inspiração do fazer democrático, de erigir uma autêntica nação que almejamos livre, desenvolvida e justa. Ao agradecermos, mais uma vez, a titularidade da cidadania brasiliense, que tanto nos desvanece, desejamos renovar o dever com Brasília, de continuarmos a oferecer ao Brasil a nossa provisão de civismo, certo de que o fundamento de uma boa república, antes mesmo de adequadas leis, é, como ensinou Montesquieu, a virtude dos cidadãos. Obrigado a todos. Ao agradecer às autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa com suas presenças, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Vamos com Deus.